Opa! Hoje a nossa conversa mergulha direto em 2 Reis, capítulo 6. É um capítulo, assim, de contrastes muito fortes, né? A gente vê intervenções divinas impressionantes e logo depois um desespero humano extremo. Exatamente. É um capítulo que realmente nos faz pensar sobre fé, sobre o que a gente vê e o que a gente crê, sabe? E sobre conflito, sobrevivência, tudo isso na narrativa bíblica. E começa de um jeito quase simples, né? Os discípulos dos profetas precisam de mais espaço, vão cortar madeira e tal. Aí o ferro de um machado, que era emprestado ainda por cima, cai no rio. Dá para imaginar o pânico do rapaz. Totalmente. Perdeu uma ferramenta emprestada. Pois é. Mas aí Eliseu resolve de um jeito mágico, né? Joga um pedaço de madeira na água e o ferro flutua. É interessante como o divino aparece numa coisa tão... Sim, e o que é fascinante aqui é que esse primeiro milagre, que parece menor, já estabelece um ponto crucial. Eliseu conectado com esse poder divino e Deus atento às preocupações humanas, mesmo aos materiais, como uma ferramenta. É como se preparasse o leitor para o que vem a seguir. E o que vem depois? Nossa escala muda completamente. A gente entra num cenário de guerra, Israel contra a Síria, o Aram, né? E Eliseu vira tipo um espião de Deus, sabe? Ele fica contando para o rei de Israel onde os sírios vão armar emboscadas. Isso, frustrando todos os planos sírios. Exato. E a reação do rei da Síria é onde fica bem interessante. Ele fica furioso quando descobre quem está vazando as informações e manda um exército inteiro para capturar Eliseu lá em Dotã. Imagina o medo do servo de Eliseu quando acorda e vê a cidade cercada de soldados. Nossa, sim. Mas a resposta de Eliseu é um dos pontos altos do capítulo, né? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Forte isso. Muito. E aí ele ora para que os olhos do servo se abram. E o servo vê a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. Uma visão do exército celestial de Deus protegendo eles. Uau! E aqui, o tema central é a percepção, né? O que os olhos físicos veem, o exército inimigo, versus a realidade espiritual que a fé revela. Como a crise testa essa nossa visão das coisas. Essa diferença entre o visível e o invisível é muito marcante mesmo. E a história fica ainda mais surreal. Eliseu ora de novo e os soldados sírios ficam cegos. Isso, eles ficam desorientados. E Eliseu guia eles, cegos, até Samaria, a capital inimiga. Só quando chegam lá é que os olhos deles são abertos de novo. O rei de Israel, claro, fica empolgado. Imagina a cena. O exército inimigo inteiro entregue de bandeja. E ele pergunta para Eliseu: mato eles? Devo matá-los? A resposta é... Surpreendente, do ponto de vista militar, pelo menos. Eliseu diz não, proíbe a execução. E não só isso, né? Não, ele manda dar comida, água para eles e mandar de volta para casa. É um ato de misericórdia, claro, mas talvez também uma demonstração de poder, sabe? Que, segundo o texto, até interrompe as invasões sírias por um tempo. Quebra totalmente a lógica da vingança. É impressionante essa misericórdia. Só que ela não impede que, um tempo depois, a situação piore, e muito. Aí a gente entra na parte mais sombria do capítulo. Pesada mesmo. O rei da Síria cerca Samaria de novo, e a fome que se instala é, nossa, inimaginável. O texto fala de preços absurdos por uma cabeça de jumento ou por esterco de pombas, que alguns acham que era tipo uma vagem, mas o ponto é o desespero, né? Sim, o nível de escassez era total. E aí que vem aquela história terrível da mulher que vai reclamar com o rei e revela um pacto que ela fez com outra mãe, de comerem os próprios filhos. É. Chocante. É uma das passagens mais difíceis de ler. Mostra o fundo do poço mesmo, onde o desespero leva o ser humano. E a reação do rei é interessante. Ele rasga as roupas e aí percebem que ele já usava pano de saco por baixo. Sinal de luto, né? Exato, um sinal de angústia pessoal, genuína. Só que essa dor vira raiva, muito rápido, e ele precisa de um culpado. E o culpado é? Eliseu. Eliseu. O rei jura que vai matar o profeta naquele mesmo dia. É uma virada, né? O mesmo rei que se beneficiou dos avisos do profeta agora culpa ele pela desgraça. Que ironia.
uma ironia trágica. Ele culpa Eliseu e, no fundo, culpa Deus pelo desastre, esquecendo a ajuda que recebeu antes. E Eliseu, interessante, já sabe que o mensageiro do rei está vindo para matá-lo antes mesmo dele chegar. E tem essa percepção, né? Sim, e o capítulo termina com a fala do rei, que é de um desespero total. Esse mal vem do Senhor. Por que eu vou esperar mais alguma coisa do Senhor? Parece que ele rompeu de vez, perdeu toda a esperança na ajuda divina. Então, como a gente junta tudo isso, começa com um milagre pequeno, vai para a visão celestial, misericórdia no meio da guerra, e termina com essa fome brutal, canibalismo e o rei culpando Deus. É muito contraste. Eu acho que a grande questão que o capítulo deixa é justamente essa. Como a nossa percepção da realidade, o que a gente vê com os olhos e o que a gente acredita no espírito, moldam o jeito que a gente reage na crise. O capítulo mostra os dois lados, a fé que enxerga os carros de fogo mesmo cercada e o desespero que cega para qualquer esperança que leva à culpa, à violência. Fica essa pergunta no ar, sabe? Como essas narrativas conseguem colocar lado a lado a ação de Deus e o sofrimento humano mais extremo? Como essas duas coisas convivem ali?